E aí, povo de Cristo, bem-vindos a mais um NSDC Cast, o podcast do Nós Somos de Cristo. Eu sou Jackson Goulart, sou pastor e líder do movimento Nós Somos de Cristo. É muito bom ter vocês aqui comigo e também a minha esposa, minha fiel escudeira. Oi, gente! Cibele Goulart. Sim. Você está feliz? Eu estou feliz. Você está feliz, meu bem? Estou feliz. Mais um ano se encerrando. Estamos aqui. Pois é. Para edificar a vida da galera. Então, o que a galera tem que fazer? Curtir, compartilhar. Aquele rolê normal de internet. Isso aí, gente. Curte aqui pra gente já conseguir fazer com que esse vídeo alcance mais pessoas. Já deixa um comentário aqui se você tiver alguma sugestão sobre próximos podcasts ou próximas pessoas que a gente possa trazer. Já deixa aí pra gente também. Compartilha com todo mundo. É isso aí. O grupo da igreja, da galera, dos jovens. Tenho certeza que vai edificar muito a vida de vocês. E hoje... Especialmente hoje, nós temos a honra de receber aqui a Thaís Jamile. Seja muito bem-vinda à nossa casa. Tudo bom? Ai, muito obrigada. Que prazer estar aqui com vocês. Obrigada mesmo pelo convite. A honra e a alegria é nossa. Seja muito bem-vinda. Para quem não conhece ainda a Thaís Jamile, se apresenta. Quem você é, o que você faz, da onde você veio, para onde estamos indo. Olha, nossa, eu não vou falar que é uma tarefa fácil falar da gente, né? São tantas coisas que a gente vive ao longo da caminhada, né? Mas vou tentar, vamos lá. Muito prazer, né? Para quem não me conhece, me chamo Thaís Jamile, tenho 27 anos. Atualmente eu sou musicista, né? Então eu trabalho como cantora, sou professora de canto, faço alguns jobs, né? Alguns jobs de atriz, né? Já fiz alguns musicais. E, enfim, sempre que vem algumas coisinhas novas, a gente está sempre acrescentando aí na caminhada. Sou casada recentemente, desencalhei, glória a Deus, aleluia, né? Né, mozinho? 5 anos, gente, 5 anos. Alguém quer a unção dos 5 anos aí? Não faço isso com ninguém, tá? Mas meu esposo maravilhoso que tá aqui comigo hoje. Tá aqui, Renato. Manda um oi aí. Grita um oi aí. Coisa linda. Aí, ó. Também te amo, querido. Sou casada faz 3 anos e a gente continua com o ministério nosso, né? Na ativa aí, trazendo algumas canções aí pra edificar a vida da galera. Acredito que inicialmente seria isso. Não sei o que mais falar, gente. Acho que, por enquanto, essa é a Thaís que está aqui hoje. Legal. Que legal. Você se entregou a sua vida para Jesus em algum momento ou você já nasceu num lar cristão? Olha, eu já nasci em lar cristão, mas eu sempre falo que há uma diferença muito grande, né? Entre você fazer parte de uma igreja e você ter um encontro com Deus. Eu sempre falo que existe essa diferença, então... Tem esses dois momentos, né? Você fazer parte da igreja ali, estar na igreja e ser igreja, né? Ser igreja é outra coisa. Então, eu sempre fui ali, cantava desde os 7 anos. Era numa igreja em São Paulo, eu lembro até hoje. Igreja Jesus é o Pastor. Temos contato com os pastores de lá até hoje. E daí, no meio do caminho, eu já cantava em algumas igrejas. Meus pais vieram... A gente era de São Paulo, meus pais vieram para Sorocaba. E daí, na igreja que eles estavam indo, eu comecei a cantar. Com 9, 10 anos. Quando eu completei 12, o meu pai já começou a falar para mim. Falou, filha... gostaria que você se envolvesse mais com a música. Meu pai era o cara dos filhos de Francisco, gente. Literalmente. Eu só não comi ovo, mas meu pai fazia tudo. E daí, o meu pai era aquele que me levava nas igrejas, me levava para tudo quanto é lugar para cantar. Daí, a gente foi participar de um congresso na igreja de uma tia minha no Paraná. E no meio do caminho, meu pai começou a falar, filha, eu consegui ver um contato com uma gravadora, eles cobram barato para poder gravar 5 músicas. Eu falei, pai, mas quem disse que eu quero ser cantora? Aí meu pai, não, mas vamos lá, você quer? Eu falei assim, não, mas eu não quero isso, eu quero ser outra coisa. Aí eu falava sobre jornalismo, era 12 anos a cabeça da menina. E eu lembro que meu pai ficou insistindo e eu discuti com ele dentro do carro. Gente, são 6 horas, 7 horas de viagem para chegar no Paraná. Tinha muito assunto ali. E eu falei, pai, eu já falei que eu não quero, não insista, eu não vou trabalhar não vou ser cantora. Já foi assim, não você. Chegamos na igreja, cheguei com a pá virada, né? Aquele beiço daquele tamanho. Cheguei faltando, 30 minutos para entrar na igreja. Isso eu não vou esquecer. Eu só lembro de tomar um banho, trocar de roupa. A igreja da minha tia era, cidade pequenininha, atravessando a rua. Uhum. Só deu tempo de eu chegar na igreja. Na saída na igreja, antes de eu cantar, uma preletora já estava falando. Ela olhou para mim e falou, você. Aí eu...
Quando dá aquela travada no olho assim, que você fala, a irmã do coque já veio, acabou. Você não vê nem mais a irmã, você vê Deus ali, né? A alma saiu do corpo. Ela só olhou pra mim, eu lembro até hoje. Ela falou assim, você discutiu com seu pai hoje no carro. E você disse que não quer gravar. Eu falei assim, mas Deus tá falando que você vai gravar. E você vai, sim, ser envolvida com música. Eu parei, olhei e foi ali que eu tive um encontro com Deus. Porque até então eu só cantava. Mas quando eu recebi aquele baque, a primeira oração que eu fiz na minha casa foi essa. Eu falei, Deus, se o Senhor falou que é para mim cantar, e agora? Eu só parei e falei, o que é para mim fazer? Então, acho que foi a partir dali que eu comecei a ter um foco de oração. Parece que eu tinha um motivo, eu tinha um foco para poder orar, para me dedicar e falar o que o Senhor quer de mim. E daí foi aí que tudo começou a ir caminhando, né? Eu comecei a entender mais os caminhos e comecei a como é que fala? A aceitar mais, né? Esse lado. E as coisas foram acontecendo. Que demais. Foi então, você já teve começou. entendimento daquilo que Deus queria para você desde os 12 anos. 12 anos. E foi muito choque, porque quando ela falou, foi tão forte que eu não esqueci. Eu lembro que eu passei uns 3 meses assim. Até eu lembro quem ela é, não lembro do nome, mas eu lembro quem ela era, eu lembro do momento, eu lembro de eu discutindo, eu lembro de toda a cena. Então, é algo que ficou realmente marcado na minha vida mesmo. Eu não esqueço. Legal. Mas saber o seu propósito aos 12 anos facilitou ou dificultou na jornada aí? Você bem... Olha, é bom a gente saber, mas dificultou demais. Dificultou. Por quê? Porque a gente esquece qual é o propósito. A gente cria uma coisa na nossa cabeça. Deus fala uma coisa, mas sabe aquela coisa de... você não entende o contexto, né? Então, o que Deus falou? Você vai gravar. O que a gente imagina? Deus me criou para ser cantora. Então, eu ficava assim, nossa, Deus me criou para ser cantora. Que propósito é esse ser cantora, gente? É um instrumento. É o que Deus me dá para poder falar com pessoas. O propósito é falar com pessoas. O propósito é pregar o evangelho. Com 12 anos, a gente não entende isso. Então, na minha cabeça, era o quê? Era sucesso, era gravar CD. Então, você fica num foco. E até o meu pai também. Nós não tínhamos muito entendimento naquela época. Não tinha tanto acesso. Então, a gente corria atrás do quê? Gravação. Participa de concurso daqui, participa de concurso. Então, a minha adolescência inteira foi participando de concursos, de todos os concursos que vocês podem imaginar. Participei do Raul Gil, né? Não passei na primeira audição, fiquei na primeira, acho que eu tinha uns 14 anos, do Jovens Talentos. Participei de um concurso da Elane de Jesus lá em São Paulo e fui assim, ó, rodando tudo. Onde tinha concurso, meu pai estava me levando. E isso ajuda você a ser mais desinibida, a postura de palco, essas coisas. Mas o foco realmente não era o foco que Deus estava levando. Então, acaba vindo alguns tropeços no meio do caminho. Você fica, Deus, por quê? Você ainda pergunta, por quê? Como assim? Então, alguns baques no meio da minha adolescência começaram a despertar para eu olhar para outro lado, entender que o propósito de Deus, tipo assim, quem sou eu, né, mais especial do que todo mundo, para que Deus fale assim, não, você vai ser cantora. Não existe isso, né? Então, era um propósito de Deus para me quebrar mesmo. O propósito é o porquê você faz, né? E aí Deus falou o que você ia fazer, mas não o porquê. Sim. E aí como que você chegou no porquê? Isso. Essa construção, ela chegou mesmo para mim quando eu fui fazer missões. Porque até então eu servia na igreja, fazia tudo certinho, vai cantar nos lugares, você entende algumas coisas, mas eu achava assim, eu ministrava, Deus falava comigo, eu ministrava. Mas quando eu fui fazer missões, eu fui pela CNC, eu já era professora de canto, e eu tinha um amigo que trabalhava em Juazeiro do Norte. Nessa época, eu já tinha conhecido o Renato, a gente estava no primeiro ano de namoro, e eu fui na igreja dele, e na igreja dele teve esse culto de missões, onde ele estava falando sobre Juazeiro do Norte. E ele começou a falar sobre missões, e aquilo queimou meu coração de uma maneira que eu falei assim, Deus, eu não entendi ainda o que é para me fazer. Eu falei, então, por favor, eu orava em pensamento, assim, chorando, eu falei, me leva pro sertão. Eu falei assim, nem que seja uma semana, eu preciso entender o que você quer, me leva. Naquele momento, ele pediu para fazer oração pelas pessoas e eu fui lá. Ele já olhou para mim e falou, ó, Deus vai te levar pro sertão. Era assim. Eu acho que, tipo, tem hora que Deus tem que falar umas coisas, porque parece que ele já falou dos outros jeitos e a gente não entendeu. Então, Deus, nesses momentos assim, Deus sempre falou muito comigo nesse formato. E daí, foi a hora que eu iniciei essa saga. Eu falei, eu vou pro sertão, então. E surgiu um ano depois, veio essa oportunidade. Esse meu amigo viu que eu estava divulgando as aulas de canto.
e falou, Thaís, estamos precisando de uma professora aqui para ficar 2 meses aqui no Unicim Juazeiro para dar aula para a comunidade, né? E para os alunos que vão entrar na companhia. Eu não pensei 2 vezes. Falei, nossa, mas calma, você não quer pensar? Eu falei, meu amigo, deixa eu te falar, que há 1 ano atrás eu já falou que eu ia. Então, se vocês entrarem em contato, é aqui mesmo que eu vou ficar. Nunca tinha viajado de avião, nunca tinha saído daqui, não sabia quem eu ia encontrar. Esse meu amigo não estava lá, mas na minha cabeça, assim, eu falava assim, meu Deus, eu não vejo a hora de chegar. E, tipo, era tão gostosa a sensação que eu não tinha medo, eu só queria ir. Você já estava casada? Quando eu cheguei... Não, eu estava... A gente ia completar 2 anos de namoro. E eu falei, mano, Deus, eu quero aprender tudo que eu tenho para aprender aqui. Era para eu ficar 2 meses? Era para eu ficar 2 meses. O que eu fiquei? 4. Eu estava, na época, cursando no Conservatório de Tatuí, estava fazendo canto erudito. Eu tranquei a matrícula e falei, tô indo. Tchau, fui. Me quebrou. O sertão me quebrou. Eu era muito filhinha de papai. Eu era assim, eu não fazia nada sozinha, eu não andava sozinha. Meu pai não me deixava pegar ônibus, então eu era muito assim, fechada. A coisa mais divertida lá foi me perder no centro de Juazeiro. Eu me perdi, eu falei, meu Deus, eu tô perdida. Falei, bora turistar. Tipo, era nesse nível. Então, Deus começou a trazer independência para mim. Eu aprendi com as crianças, não sei como vocês têm esse envolvimento com a parte de missão, se vocês compreendem tudo, mas a parte do sertão, pelo menos de Juazeiro, foi muito pesada. Então, eu dava aulas para crianças que sofriam incesto, né, que a mãe tipo, deixava o filho largado o dia inteiro. As crianças iam para a base porque não tinha café da manhã, então... Vinha lá, oi, tia, vim te ver, mas não é. Chegava na hora do café, chegava na hora do almoço. Então, elas vinham para a aula para esquecer a realidade. Então, a minha função era muito mais do que dar aula, era fazer elas esquecerem a realidade. Então, esses 4 meses, eu quase que não voltava para casa. Eu e o Renato, a gente teve várias vezes, eu falei, eu não posso voltar, as crianças precisam de mim. E ali me quebrou. Quando eu voltei, eu me senti um peixe fora d'água. Eu falei, meu Deus, e agora? Tipo, foi aí que Deus me quebrou. As minhas canções mudaram, as minhas letras mudaram e, consequentemente, o foco mudou. A minha única frase quando eu saí da missão foi essa. Eu falei assim, Deus, eu estou saindo da missão, mas que a missão não saia de mim. E eu lembro que eu fiquei orando isso incessantemente. Falei, por favor, que a missão não saia de mim, porque tem coisa para fazer aqui. Eu não posso imaginar que missão é só transcultural, mas missão é urbana também. O que eu posso fazer aqui? A gente não termina na missão, né? Daqui para onde é que a gente foi? O Renato me levou lá para fazer parte da Arca Underground, Missão Sena. A gente foi lá na Cracolândia, minha mãe ficava louca. Eu mal cheguei e já estava na clínica já. Então, na clínica não, perdão, na fazenda, né, de recuperação. Então, a vida foi assim. Eu fui pegando... Acho que a missão foi aonde realmente eu comecei a entender um propósito. A maioria dos cristãos, se tiver uma oportunidade, Precisa. principalmente jovens, né? Cara, nem que seja uma visita num lugar realmente missionário. Não estou falando que aqui no centro urbano também não tenha oportunidades missionárias. Mas se for para um lugar ainda um pouco mais carente, muda um pouco... Tem pessoas que falam que, tipo assim, mas Deus não me chamou para isso. Não é assim que funciona. Existem pessoas que Deus realmente envia para ficar lá, mas existem pessoas que precisam enxergar essa realidade e ajudam o missionário daqui. Então, você pode fazer por aqui também. Mas se você entender a realidade, é muito mais fácil de você fazer. Às vezes um missionário ele tem que, espremer ali, falar do sofrimento. Cara, já era para eu doer só de saber que uma criança sofre incesto. Então, ele tem que ficar amaciando essa dor para conseguir uma oferta, alguma coisa. Então, você indo para lá, você muda a sua realidade, você aprende a valorizar, você aprende a amar mais a Deus. Cara, eu cheguei valorizando água quente, porque eu só tomava banho de água gelada. Então, você chega valorizando e você chega entendendo o missionário e querendo contribuir. Então, a vida muda. Quando teve aquele terremoto no Haiti, a gente teve uma missão da igreja que foi para lá, meses depois. Aí eu costumo dizer que a metade das minhas frescuras ficaram no Haiti. Depois, eu fui para Moçambique. Aí a outra metade ficou lá. Mas é desse jeito. Isso. Nossa, é desse jeito. Não, eu voltei outra pessoa. Renato, você valoriza as coisas simples. Você desconstrói muita coisa, assim. Você valoriza cada detalhezinho. Eu lembro que eu cheguei agradecendo por cada detalhe mesmo. E valorizando. Então, o missionário perguntava, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Então, você entende o lado da missão. É pesado. Dói. Para dormir, às vezes, era difícil. Não vou mentir, não. Eu acho que é o lugar mais fácil não, mas mais rápido de cumprir o morrer, né? O morrer de si mesmo, né? Sim.
Porque a cada dia, algo dentro de você vai morrendo, né? Algum gosto, alguma preferência, algum conforto. Então, dentro da missão, algo vai morrendo dentro de você também, para que a vontade o eu, né? de Deus... O eu vai morrendo para que Cristo vá, né, se tornando né? a figura principal na sua vida, né? Não, e sem brincadeira, foi lá que eu falei assim, eu vou casar com o Renato. Foi ali que realmente bateu o start, porque, como eu falei, eu não tinha uma vivência, né? Então, eu era muito apegada. Meus pais sempre foram essas pessoas que tinham esse excesso de zelo. E era muito, então eu não tinha uma vida. Então, estar fora cortou esse cordão. Então, eu já fiquei mais independente, voltei contra a cabeça, voltei falando, não quero ficar dependente de vocês. E eu e o Renato, a gente teve uma leve briguinha, porque eu não queria voltar para casa. Eu lembro até hoje, a gente teve uma briguinha e tal. Aí eu lembro que, quando ele foi pedir minha mão pro meu pai, o meu pai pegou e falou, você sabe que a Thaís tem chamado, tal, você vai fazer aquilo que eu fiz? Tipo, pegou no mundo e falou, você vai fazer? Aí o Renato falou assim, não, eu vou fazer. E daí eu peguei, eu lembro até hoje, que eu falei assim, Renato, você lembra quando você foi pedir minha mão pro meu pai? Você lembra? Aí eu falei, você lembra o que você falou? Aí lembra, eu falei assim, então não me faça, eu lembro até hoje, eu falei assim, eu amo você, mas não me faça escolher entre você e a missão, porque eu vou escolher a missão. Aí ficou assim, aí ele ligou de volta, acho que foi um dia depois, a gente ficou sem se falar, ele falou assim, viu, pede pro pessoal preparar mais um colchão que eu tô indo pra ir. O menino pegou o dinheiro das férias e foi atrás de mim. Eu falei, agora eu caso. O cara atravessou a Macedônia, foi parar lá do outro lado. Eu vou casar com esse homem. E quando ele foi lá, que ele viu, quase que ele também não sai de lá. Então, ali a gente entendeu que Deus tinha um propósito na vida dos dois. Eu não podia viver isso sozinho. Ele tinha que viver isso comigo para entender. Então, hoje a nossa vida é totalmente diferente porque a gente viveu isso junto. A gente entendeu. E já que você é uma pessoa que teve essas experiências, o que você acha que hoje a igreja falha? Vamos dizer assim. E aí eu não estou falando de denominação específica, estou falando da igreja brasileira, vamos dizer assim. Tem alguma coisa que você sente assim que poderia ser melhor? Eu acho que sim. Eu sinto que, às vezes, a igreja prepara o jovem muito para dentro. A gente tem muita coisa querendo proteger o jovem do mundo. A gente não vai conseguir isso. O máximo que a gente vai conseguir é ter um jovem que vai ser duas caras. Ele vai ser o crente perfeito e quando chegar lá fora ele vai ser outra pessoa. E a gente vai se assustar. Ele vai ter eu sempre falo que é aquele crente que vai ter o tempo prévio. Então ele vai durar o quê? 1 ano, 2 anos, daqui a pouco ele vai falar tchau. Então, eu acredito que a gente precisa fazer com que os nossos jovens entendam a realidade de lá e que eles continuem sendo a imagem e semelhança de Deus lá e não aqui. Então, aqui é só aprendizado para eu chegar lá fora e eu mostrar quem é Deus. Então, quando eu vejo que tipo um jovem se assusta com o que está acontecendo lá fora, às vezes a gente assusta um pouquinho, mas calma, não é você se distanciar. Como é que se você se distanciar, como que você vai conseguir pregar o evangelho? Jesus se distanciou, Jesus não criou muros. Né? Então, eu acho que a gente teria que parar de criar muros, e não só com questão lá fora, mas são com as próprias igrejas. Eu acho que, pelo menos, eu vim de uma igreja muito rígida. Né? A igreja, na minha adolescência, era uma igreja muito rígida, e era isso, a gente não podia ter contato com outras igrejas. Mas não serve o mesmo Deus? Ah, mas a doutrina é diferente. Mas espera, mas o Deus é o mesmo. Por que a doutrina está separando? Então, acredito que se a gente conseguisse se unir mais e ensinar os jovens a enfrentarem lá fora, a gente conseguiria ter muito ganho. Ponto de vista. Não, eu ia até... Talvez é até algo que você ia dizer também, meu bem, mas a gente fala muito sobre isso, né? Sobre não ter uma vida secular. Porque o jovem, às vezes, esquece que ele não tem vida secular. A partir do dualismo, né? Não tem dualismo. Sua vida é uma só. Exatamente. A partir do momento que você encontrou a Cristo e você foi transformado, você vai derramar isso sobre as pessoas aonde você estiver. Vai ser luz Sim. aonde você chegar, né? Exatamente. Todos os ambientes precisam ser transformados quando a luz chega, né? Sim. Então, a claridade, ela deve tocar em tudo. Então, a gente não pode ser um crente dentro da igreja, né? E fora da igreja, a gente tem uma vida secular. Então, eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha vida, tenho as minhas coisas e lá eu sigo de uma forma. Mas dentro da igreja, eu tenho a minha vida cristã. Não, a vida cristã, ela é plena, né? Adoração é estilo de vida. Exatamente. Né? Então, é exatamente isso. Senão vira uma hipocrisia, né? Vira
É uma pessoa, eu sempre falo, você não instala um aplicativo crente na hora que entra na igreja Boa. e desinstala depois quando sai. Não, cara, você tem Você tem que ser ferramentado, instrumentado aqui para chegar lá, ter uma base sólida, né? Ter fundamentos para chegar lá e não se perder. Sim. Mas chegar lá e ser luz, né? E refletir quem Cristo é. Exatamente. Eu percebi que está crescendo muito movimentos e igrejas que estão conseguindo fazer isso. Mas eu acho que a gente ainda está um pouquinho atrasado. Tem muita igreja ainda que segura muito, que leva muito para trás. Eu acho que se a gente se unisse mais, aí a gente conseguiria ter bastante ganho dessas pessoas realmente que conseguem chegar com base, que nem você falou, chegar com princípio, chegar realmente com chão, né? Para poder pregar o evangelho. A igreja precisa fazer a parte dela, porque eu considero isso com pais e filhos, né? E aí, se a gente está falando de pais e filhos, estamos falando de paternidade. Às vezes, o pai e a mãe criam um filho tão protegido que eles mesmos sabem que quando esse filho sair para o mundo, ele não vai suportar. Ele vai ser influenciado em vez de influenciar. Porque eles falharam na criação. Então, você precisa criar o seu filho bem, ensinar e confiar que quando ele sair para o mundo, as ferramentas, os ensinamentos estão no coração dele e lá ele não vai se perder. Exatamente. Agora, também, se perder, foi uma escolha dele. Mas você tem que fazer a sua parte. Então, a gente não pode super proteger filhos espirituais para que quando cheguem no mundo... né? Então, porque assim, eu sou pastor de jovens, mas eu não vou entrar na universidade. A minha fase da universidade já foi. Eu já saí de lá. Mas é o jovem que está comigo, caminhando comigo, que eu posso falar para ele, cara, vai lá e seja luz. Vai lá e demonstre quem Cristo é para as pessoas. Não Cristo, esse que as pessoas acham que é a partir de cristãos que talvez não demonstrem bem quem Cristo é. Mas realmente chegue lá e mostre quem Cristo é para as pessoas, né? Aquele Cristo que falou com a mulher samaritana, que encontrou o endemoniado de Gadareno, que encontrou o cobrador de impostos. Exatamente. Né? Aquele Cristo que chegou, amou, não teve receio de falar, de demonstrar. Conseguiu se impor, né? Da forma correta. Eu acho, é isso mesmo. Eu acho também que quando você falou dessa relação de paternidade, quando a gente não cuida desses jovens, não ensina esses jovens para eles tocarem aonde eles estiverem, a gente faz com que eles se tornem imaturos, né? Então, eles permanecem num evangelismo e num relacionamento com Deus muito raso. Superficial. Então, não há profundidade. E aí, esse medo de se aprofundar na palavra, essa falta de maturidade mesmo, né? De um alimento mais sólido, faz com que ele se torne acuado, com vergonha, com medo. E aí, ele não consegue ser profundo, porque ele não vive uma vida profunda e intensa com Deus. Então, como ele tem uma vida que às vezes é até cômoda, né? Eu só preciso manter um relacionamento para que eu seja abençoado e eu receba a graça de Deus, mas eu não consigo ter uma profundidade onde eu toque a vida das pessoas, onde o Espírito Santo é levado, né? Eu não consigo levar a presença do Espírito Santo, porque eu não consigo carregar ela, né? E eu acho que também até o ponto deles se abrirem mais também, né? Eu acho que, não sei vocês, mas eu percebo que às vezes a gente tem dificuldade de fazer o jovem se abrir e contar o que está acontecendo. Às vezes eles sentem receio de tipo, eu tô pecando, tal. Todo mundo está pecando. A igreja é feita para isso, porque todos nós pecamos. É a graça. Então, às vezes, eu percebo que quando eu vou ministrar nos acampamentos de jovens, as meninas me chamam de canto, que eu e o Renato, a gente tem um projeto, né? Se chama Só Pra Elas, que é onde a gente divide os homens das mulheres e a gente ministra sobre relacionamento. E eu levo as meninas pro quarto, tipo, cada uma senta na sua cama e eu começo a conversar com elas. Eu descubro cada coisa que a hora que eu vou conversar com o líder, ele fala, eu não sabia. Mas e aí, será que a gente está conseguindo, tanto da parte dele como da minha parte, a gente está conseguindo ter essa abertura ou dar essa abertura para que o jovem consiga falar o que está acontecendo e a gente consiga trazer essa base também? Então, acho que o nosso maior desafio é tentar fazer os jovens se abrirem também. Ainda mais no mundo de hoje, que tem tantas coisas envolvendo, né? A rede social está aí, é tanta informação que você recebe, você não sabe o que fazer com ela. Então, é muita coisa, gente.
Você falou de missões. Tem uma experiência para contar para a gente, assim, alguma coisa que te marcou nessa... Eu tenho muito. Você Nesses acredita lugares que que você passou? as crianças me chamam de tia até hoje? Elas encontraram a rede social, ficam: oi, tia, quando é que você vai voltar? Eu falei: gente, foi em 2016 isso, e as crianças lembram até hoje. E eu lembro de uma situação onde eu estava sozinha nessa sala, dando aula para as crianças, só que elas estavam assim, eram crianças de 7, 8 anos. Gente, elas não paravam, mas sabe aquelas crianças assim que hoje elas estavam assim, meu Deus, e não conseguia parar, não conseguia. Eu simplesmente sentei e falei assim: Deus, o que é que eu faço? Aí ele falou assim: fala que eu quero conversar com elas. Eu falei: tá bom, vamos lá então. Eu falei: como é que eu vou fazer isso? Tipo, só senta e pede para elas conversarem comigo. E eu falei assim: gente, vamos lá. Vamos brincar de conhecer Deus? Tipo, foi muito assim. Eu lembro que eu estava sozinha dentro da sala, eu juntei todas as crianças e falei assim: ó, vocês vão fechar os olhos agora. E quando vocês fecharem os olhos, eu quero que vocês se imaginem conversando com Deus. Como é que Deus apareceria para vocês? Desse jeito. Juro para vocês, eu tentei de tudo para fazer aquelas crianças parar. Foi a única coisa que fez elas pararem e fechar o olhinho. Aí eu só fiquei quieta. Nesse que eu fiquei quieta, deu 2 minutinhos, uma fez assim e começou a chorar. Aí eu: meu Deus, o que está acontecendo? Mas sabe quando você já sente que está acontecendo alguma coisa? Eu falei: o que está acontecendo aqui? E daí eu falei: pode abrir o olho. Eu demorei uns 2 minutinhos. Eu falei assim: o que foi que ele te disse? Meu, as criançadas... Você lembra da vontade de chorar. Eu lembro que uma começou a falar assim: ele me viu sozinho brincando e veio brincar comigo de bola. Aí chegou outro e falou: eu tava ali e ele começou a me levantar no ar e começou a me rodar. Aí teve uma que falou assim: ele pegou na minha mão e disse que não ia me deixar só. Meu Deus do céu, eu tava assim, ó, aos prantos. E Deus falou assim: eu tô falando ainda, sabe? Eu ainda estou falando. E ali eu percebi que era real, tipo, porque eu olhava para a situação e eu via crianças que chegavam em aula e não queriam sentar. Tipo, meninas. E eu falava assim: senta, filha, senta. Não, tia, tô bem. Aí eu: tá acontecendo alguma coisa? Ela: é que tá doendo. E a minha sensação, eu falei assim: Deus, cai um raio na cabeça daquele homem, mata ele. Tipo, eu sentia a vontade de que, tipo, às vezes eu ouvia tiro, né, que a gente morava no sítio. Eu falei: nossa, tomara que tenha sido fulano, porque a sensação que dava era de muita raiva. Você vê que você tinha uma criança e eu ficava: Deus, por favor, me controla. Mas Deus, você não tá vendo? Deus, você não tá vendo? Eu ia pro centro de Juazeiro, eu via a delegacia, eu falei: cara, não vai acontecer nada se eu falar aqui, porque eles falam que no sertão é terra sem lei. E daí, quando eu vi essas crianças tendo visões sobre Deus, falando com Deus, acho que foi ali que eu entendi, tipo assim, eu não entendo o jeito de Deus agir, eu não entendo o que Deus está fazendo, mas Ele está fazendo. Ele está fazendo no sertão, Ele está fazendo com as crianças e foge do nosso controle. Eu não vou conseguir fazer nada. A minha missão ali é só fazer com que as crianças esqueçam a realidade dela e que elas tenham um momento com Deus. Então, é isso. A sua missão é essa. Mas, Deus, eu quero falar, a sua missão é essa aqui. Nossa, você tentar entender que é para fazer isso foi muito difícil entender. E quando eu entendi, eu falei: deixa eu ficar mais 2 meses, que tem coisa para fazer aqui ainda. E foi o momento que eu mais abracei as crianças e eu mais aprendi com elas do que elas comigo. Acho que essa foi a experiência mais doida que eu tive com Deus. E hoje você se vê mais atriz, cantora? Não por quê, mas o que você está fazendo mais? O que Deus está te impulsionando mais hoje? Quando a gente estava noivo, o Nissi me chamou de volta para fazer parte do musical. Lá você fazia música ou era mais Isso, na parte de atuação? De atuação. Legal. Lá foi atuação. Eu entrei para o musical do Rua Azusa, né? E só que antes disso a gente passa por um momento de treinamento. Então eu lembro que foram 3 meses ou 2 meses de intensivão, onde a gente tinha 12 horas de ensaio por dia. Uau. Eu morava em Ibiúna, ficava de segunda a sexta ensaiando, e daí sábado para domingo a gente ia para descanso. Então só voltava para Sorocaba nesses dias. Então foi esse intensivão, e quando o musical começou, realmente foi uma vibe assim que eu não fazia outra coisa, eu nem ministrava na igreja nada, era só o musical. Era sexta, sábado e domingo. Eu só voltava para arrumar as coisas do casamento. Voltava para comprar as coisas e era musical na veia 24 horas. Eu achei que realmente eu ia viver dessa parte de atriz, da parte mais de musical. No meio do envolvimento com o Rua Azusa foram surgindo algumas oportunidades. Então, fui sendo stand-in, né? Fui substituindo algumas pessoas, até que chegou no nível assim que eu fiquei extremamente honrada, que foi substituir a Soraya Moraes. O dia que ela faltou e falaram assim: Thaís, você pode fazer a Laura Smith? Eu, hã? Como assim?
tipo, era uma abolicionista, né? Para quem não assistiu o musical, é uma abolicionista. E eu fiquei assim, meu Deus, que lindo, sabe? Nossa, obrigado, Deus. E era nos momentos que eu estava precisando muito. Então, comecei a trabalhar como atriz em 2019, aí surgiu outra oportunidade no meio do Azusa, que foi pela Companhia Nici também, que foi a turnê do Azo, que é da Priscila Alcântara. Então, teve a turnê, eu estava fazendo os 2 musicais de uma vez, né? Então, eu falei, onde é que eu tinha cabeça? Falei, não sei também. Aí, eu só lembro que eu fui fazendo e fui aprendendo muito com eles. Quando a gente se casou, eu pensei em voltar para o musical. Só que eu casei e eu queria viver outros momentos, e o musical estava no Rio de Janeiro, então eu só ia ficar terça e quarta na minha casa. Eu falei assim, nossa, foram 5 anos, eu tenho tanta coisa para viver. Foi a hora que eu orei a Deus, né? E decidi dar essa pausa, continuo com eles, mas daí eu já senti que Deus estava querendo levar a gente para outros lados. Atualmente, hoje, eu faço alguns trabalhos, sim, sempre quando me chamam para a parte de atriz, para poder tá fazendo alguns comunicados. Algumas igrejas chamam para poder falar algumas coisas, isso é bem legal. Né? Até do Jovens AD, que foi muito gostoso. Que saudade que eu tava de fazer isso, gente. Foi muito bom. Mas hoje eu estou atualmente com o meu curso. Eu tenho um curso digital chamado Voz em Canto, onde é o meu trabalho principal. Então, eu trabalho totalmente com a Hotmart, totalmente digital. Aí, essa é a minha maior parte do tempo. Sou líder de louvor da minha igreja. Trabalho para a minha igreja atualmente. Que igreja que é? Eu sou da Presbiteriana Independente. Isso aí eu trabalho... Aqui em Sorocaba? Aqui em Sorocaba. Fica aqui na Avenida São Paulo. E daí eu trabalho total para a igreja nos finais de semana. E daí a gente iniciou realmente, veio com tudo com o ministério, né? Então, Deus começou a dar algumas canções e eu repaginei a Thaís todinha. Então, quando veio a pandemia, Deus falou muitas coisas comigo em meio à pandemia para eu, sabe, desconstruir a Thaís todinha. A Thaís de antes e a Thaís da pandemia fez isso aqui, ó. Falei, meu Deus, tem muita coisa nova aqui, eu preciso mudar. E foi aí que veio uma mudança de dentro para fora, aí mudou tudo, aí mudou o visual, aí foi mudando literalmente tudo, assim, para transformar numa Thaís diferente para hoje. Então, a Thaís hoje ela é líder do louvor, ela trabalha com música atualmente, né? E trabalhando no geral, tanto ministerial, que é o primeiro trabalho, e as aulas de canto. Legal. E música para você, o que representa? Adoração, música na igreja ou fora dela? Sim, olha, eu sempre falo assim que música para mim ela é muito indescritível, né? Mas quando eu penso em música, eu penso em letra, né? Então eu nunca fui muito do ritmo, mas eu sempre fui a favor da letra. E as letras que mais falam comigo, eu tenho até algumas referências musicais que eu amo, que é a Amanda Rodrigues, não sei se vocês já ouviram. Nossa, eu sou apaixonada pela Amanda Rodrigues. Amanda Rodrigues, Paulo César Baruch, eu gosto de pessoas que trazem um conteúdo de letra que dá um tapa na cara da gente, sabe? Mas um tapa tão gostoso, você fala, dá um tapa de novo. É um tapa que conserta, né? Nossa, é um tapa que alinha de você. uma forma poética. Nossa, eu amo essa forma de falar com as pessoas, que dá uma lapada ali, mas com boas intenções e fazendo a gente se sentir melhor em Deus. Então, eu preservo muito conteúdo de letra. Então, para mim, a questão de música e questão de adoração, eu gosto muito quando traz esse tipo de letra, que eu consiga transmitir isso para as pessoas. Eu acredito, sim, que exista a diferença entre música e adoração, né? Que nem eu falei, a adoração é estilo de vida, a música é só o que complementa, e daí eu tento entrar com a identidade da Thaís, falando sobre um foco com as pessoas. Eu sempre fui da questão do amor ao próximo, então é algo que me pega muito, fazer as pessoas entenderem, quando eu amo você, eu entendo você, tipo assim, isso aqui vai trazer Deus, eu vou tentar te entender. Então, as canções que eu trago, as canções que eu componho, são muito voltadas para Deus me ensina a amar. Então, uma das canções que eu fiz, né, que foi eu tenho uma que foi agora, que é a Deus, mas a anterior se chama Me Ensina a Amar. E eu lembro que eu falava, Deus, a gente fala de amor, mas a gente não quer estar. Então, que raio de amor é esse que a gente não quer estar? E daí eu compus, né? Me ensina a amar, a querer estar. E daí eu trouxe toda essa questão, tipo, de falar com as pessoas. Mas o que eu quero saber é a sua história com o Renato, porque ele foi seu único namorado, né? Então, conta pra gente como é que foi. Você fez parte ali também do Eu Escolhi Esperar. Sim. Conta pra gente um pouco. Gente, foi muita doideira. Então, vocês namoraram corte? Hã? Ou não? Não chegou a ser Não, corte. foi só eu mesmo que tinha feito antes de conhecer ele. Foi assim, com 12 mesmo. Deus... por isso que eu falei, Deus tinha uns negócios muito loucos comigo. Assim, eu tenho saudade dessa época. Eram uns negócios muito doidos. Então...
eu tinha tido alguns sonhos e esses sonhos estavam bem estranhos e eu me lembro eu sempre fui a garota dos sonhos. Eu tenho um caderno que eu anoto os meus sonhos, porque meus sonhos são muito abstratos, assim, eu falei, tem alguma coisa aqui, tem alguma coisa aqui. E eu lembro que Deus foi falando muito comigo em sonhos sobre a questão de realmente esperar. E foi muita loucura, porque nem os meus pais acreditavam em mim. Então, eu lembro que eu sentei com meu pai e falei assim, pai, Deus está querendo que eu espere. Tipo assim, como assim esperar? Eu falei assim, eu não sei, mas Deus pediu para eu esperar até os 18 anos. E meu pai falou, tudo bem. Tipo, eu tinha 12. Nossa, perfeito. Você vai tirar muito problema da minha vida. E daí eu lembro que com 12 foi tranquilo, com 13, tranquilo também. 14, começou a dar uns negócios diferentes. Quando chegou nos 15, que dificuldade. Porque é a fase que todo mundo começa a namorar. Todo mundo começa, parece que tá todo mundo namorando à sua volta. E eu amava. Nossa, tinha meninas assim que eu gostava, ele gostava de mim. Por que você não pode? Eu falei, porque eu não posso. E eu me lembro de uma cena do meu pai chegar pra mim e falar assim, filha, você tem sido, com 16 anos, filha, você tem sido obediente, tá? Eu quero dizer pra você que pelo pai e pela mãe você tá liberado pra namorar. Eu falei, obrigado, mas eu não posso. Por quê? Eu falei, pai, eu tenho que lembrar que Deus me deu um sonho, eu não lembro qual era o sonho agora, mas Deus tinha me dado um sonho falando que é para mim esperar. E ninguém acreditava em mim. E daí, quando eu completei os meus 18 anos, né, acho que foi a parte mais difícil, tipo, de verdade, de chegar garoto assim e falar assim, se você não me beijar, eu vou te beijar. Era nesse nível. Então, foi um negócio assim, que nem era bonita, gente. Era um negócio muito estranho. Então, tipo, era coisa de inimigo mesmo, astuto. Tentando atrapalhar a minha vida. E eu me lembro que foi muito difícil. E quando eu completei meus 18, gente, é a cena mais engraçada, porque eu só parei e falei assim, agora, quem me viu passar na prova e não me ajudou, vai ver o meu boy chegando aqui, ó, no cavalo, entendeu? Tipo, nossa, eu falei assim, vai vir o cara dos sonhos. E não foi bem assim, porque daí você idealiza uma pessoa e fui muito dedo podre, porque as 2 primeiras pessoas eu orei realmente, eu não falei, não vou beijar ninguém até, tipo assim, eu quero a pessoa certa. Então eu não namorava, eu orava. Não, esperei 7 anos, a pessoa acha que vai começar a namorar. Esperar um pouquinho também, né? Pô, é o mínimo. E daí eu me lembro que eu comecei a conhecer um rapaz, foi meu professor de canto. Eu tinha 18, ele tinha 21 e ele era filho de pastor. Aí você já olha e você fala, nossa, homem centrado em Deus, filho de pastor. Você já olha assim, todo pega o script ali, o currículo da pessoa. Você fala, nossa, tudo bem. No primeiro mês, eu falei assim, a gente vai orar. Quanto tempo? Eu falei assim, da hora que Deus falar. Eu não entendia nada, da hora que Deus falar. E foi nesse momento que Deus começou a falar em sonhos também com o meu pai. E falou, esse menino está escondendo alguma coisa, eu não sei te explicar o que é. E não tinha acontecido nada. Realmente, tipo, eu não tinha visto nada nele. Meu pai falou, filha, tem alguma coisa errada. Desculpa, mas tem alguma coisa errada. Aí, a partir do momento que ele ligou para mim, eu não atendi a ligação dele, porque eu estava ocupada. Eu me lembro de uma cena que eu falei, espera só um minutinho. Quando eu voltei a atender o telefone, ele falou, por que você desligou na minha cara? Aí eu... Oi, tudo bom? Por que você desligou na minha cara? E deu um grito. Naquela hora eu lembrei do que meu pai falou. Aí minha oração já mudou, que é uma oração que eu ensino para as meninas. Deus, me ajuda a ver além do embrulho. E essa começou a ser a minha oração diária. Deus, me ajuda a ver além do embrulho. Eu comecei a ter sonhos horríveis com esse rapaz. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu não achava o problema. Mas eu cheguei para ele e falei assim, olha, me desculpa, mas Deus está falando não. Daí ele, mas por que? Eu falei, eu não sei te explicar, mas eu tenho certeza que a gente orou e Deus está falando que não. Esse rapaz ficou extremamente chateado, não gostou, saiu falando mal de mim para todo mundo, disse para as pessoas que eu inventava, que Deus estava falando porque eu não tinha coragem de dizer. Eu falei, não, os frutos falam por si. Deus falou não, Deus falou não é não. E daí só depois que a gente foi descobrir realmente que tipo, ele tinha passagem pela polícia, ele já tinha agredido um monte de mulheres. Nossa. A última... foi na minha casa, eu fui conversar com ela fez assim no pescoço e me mostrou as marcas, falou assim, olha, foi Deus que te deu um livramento. Eu chorei, eu falei, meu Deus, eu não entendi o que estava acontecendo. E daí, mais pra frente, eu encontrei um outro rapaz. Esse, eu brinco, era o Mano Profeta. Nossa, profetizava. Eu falei, esse cara é o cara de Deus. Aí profetiza pra todo mundo. Gente, olha as ideias da pessoa. Profetiza pra todo mundo. E daí eu lembro que com ele eu orei 4 meses, mas era um cara extremamente abusivo, então eu sofri muito abuso psicológico. Hoje eu ajudo as meninas que passam por isso, porque eu não consigo, naquela época você não tinha informações. Então, até você saber que você tá passando por um abuso psicológico, já foi. Então, o cara não gostava que eu pintasse o cabelo, tinha ciúmes da minha própria sombra, não podia conversar com alguém, cumprimentei, ele saía correndo do culto e falava, por que você tá conversando com fulano? Você tá me traindo com ele? Eu falei, cara, eu nem beijar, eu tô beijando você, como é que eu tô traindo alguém? E louco das ideias.
Depois desse, eu falei, quer saber uma coisa? Não quero mais ninguém. Acho que Deus me quer sozinha mesmo. Você é a pessoa assim que vou servir a obra. Né? Meu esposo é o Senhor. Não quero mais. E nesse meio do caminho, desde o primeiro rapaz, eu já tinha conhecido o Renato. Só que a gente fazia parte do mesmo coral, que era o Coral Aaron. E ele morava perto de casa, me levava para casa e eu nem tinha O Renato já tinha me chamado várias vezes para sair. E eu falava que não, porque eu estava conhecendo outros rapazes. Mas dessa vez... ele tinha me chamado uma vez para sair e um amigo meio que comentou por cima que ele estava gostando de mim, até que eu falei, vou dar uma oportunidade. Aí eu cheguei nele, porque de tanto ele chegar em mim, eu falei, eu tive que tomar a iniciativa ali, porque eu já tinha dado uns que ele já tinha desistido, na verdade. Coitado. Né? Não, o Renato foi guerreiro, né, amor? Nosso bichinho foi guerreiro, né? Aí eu... deu certo. Aí eu só me lembro que eu peguei e falei, teve um carinha aí que falou que a gente formava um belo casal, que não sei o quê. Aí ele falou, você topa comer comida japonesa? Gente, eu não tava gostando dele ainda, mas ele me chamou para comer comida japonesa de graça. Eu vou negar? Eu não vou negar. Mas eu tava muito triste, porque eu tinha sofrido muito abuso psicológico mesmo do outro rapaz. Então, eu tava com a autoestima destruída, ao ponto desse encontro. A minha mãe gostava muito do Renato. A minha mãe me arrumou, porque eu não queria me arrumar. Eu tava muito mal. E nesse encontro... Ele realmente te fez mal. Ele acabou comigo, ele falava que eu era magra demais. Olha, nesse nível, tipo... E ele mascarava tão bem as coisas que eu tentava pedir ajuda para as pessoas, mas ninguém acreditava em mim, porque ele era muito bom com as... Desculpa. Porque ele era o homem de Deus, né? Ele era o homem de Deus, ele era muito bom com as palavras. Então, tipo, ninguém acredita em mim. Eu tento falar, mas eu não consigo abertura, porque ele é uma bênção. Você encontrou o cara dos sonhos. Eu falei, gente, mal sabe o que a pessoa fala para mim quando acaba. Eu não podia desligar o telefone enquanto ele falava comigo. Eu falei assim, não, mas é que eu tô comendo. Ele falou, você não precisa falar, você só escuta. Era nesse nível. Então, ele mandava e eu não sabia como sair dessa situação. Então, quando eu conheci o Renato começou a lidar no primeiro ano com uma menina cheia de traumas. E só que quando eu cheguei nesse primeiro encontro, foi muito legal, porque ele me fez rir tanto. Mas me fez rir tanto. Palhaço do jeito que é. Quem conhece o Renato sabe que o Renato é o palhaço pessoa. Que eu falei assim, meu Deus, eu quero uma pessoa que me faça rir assim. Então, hoje, a gente tem um relacionamento, né, amor? Que a gente é muito palhaço, porque foi a coisa que me conquistou nele. Uma pessoa que me fez rir no momento que eu já estava há meses sem rir. E os pontos em que aquele rapaz tinha falado para mim que eram horríveis, que o sorriso, os pés, juro, que falava mal... eram os pontos que o Renato mais gostava de mim. Então, Deus foi me curando no meio do relacionamento, mostrando todos esses pontos. Então, eram coisas bestas. Assim, eu escondia o meu pé porque o cara falou que meu pé era feio. Olha que louco. E eu ficava assim, escondida. Aí ele falou, por que você esconde seu pé? Nossa, seu pé é tão bonito. Parece uma coisa muito boba, né? Mas eram umas coisinhas que eu precisava ouvir. Eu era muito magra e ele pegou e falou assim, viu, você tem que engordar, porque homem gosta de carne, homem não gosta de mulher magra assim. E eu ficava assim, eu só ia me fechando e a pessoa conseguia ter domínio maior sobre mim a cada coisa que ele falava. Então, eu só sabia me fechar. E quando o Renato, a gente saiu uma vez com os amigos deles, eu nunca vou esquecer dessa cena. Ele falou assim, viu, com todo respeito, eu só quero dizer que seu corpo é muito lindo. Eu não sei te explicar, mas você é bonita desse jeito. Você não precisa ser dizer, mas você é bonita assim. Então, foi vindo. Então, a gente percebe até que é a pessoa certa quando a pessoa vem realmente com palavras que curam a sua vida também, sabe? É claro que você também precisa entrar num relacionamento saudável. Então, ao longo do tempo, Deus foi realmente me curando e eu tinha muita coisa para oferecer para Ele também, né? Porque quem doa amor também precisa receber amor, né? Então, nem foi um ano, mas foi questão de meses, assim. Deus foi trabalhando muito na nossa vida. E a missão também fez esse papel de me trazer essa maturidade, me trazer independência. E daí a gente começou a oração, porque daí eu falei, se conhecemos, foi legal, mas vamos orar agora, né? Eu esperei 7 anos, você não vai ter isso aqui assim, nada não, filho. E daí foi que ele falou, quanto tempo? Aí a gente combinou, 3 meses. Vamos 3 meses? Tá. Só que pelos relacionamentos que eu tinha anteriormente, eu falei assim, cara, vou ser bem sincera, eu posso estar amando você, mas se Deus fala não, é não. Então, tipo assim, vamos botar o joelho no chão e vamos orar de verdade. E foi lindo a forma de Deus confirmar. Não teve uma confirmação assim, tudo bom, passando para dizer que o Renato é o cara. Não pode ser que em alguns momentos, né, Deus sabe a forma que fala com cada um. Mas comigo, eu pedia, Deus, por favor, o Senhor falou que o outro não era, o Senhor falou que o outro não era. Está finalizando os 3 meses, o Senhor não falou nada. Será que Ele não falou? Será que eu não estou olhando ali que no dia a dia Deus já está falando? Olha o que a gente está vivendo junto em Deus.
tem como não ser? Junto a gente está conseguindo fazer uma obra. Então, Deus começou a me fazer entender que é nos detalhes que Ele fala, que é uma das bases do meu ministério. Então, todas as minhas composições, tudo que eu ministro para as pessoas, eu falo de detalhes. Olha nos detalhes. Deus sempre está nos detalhes, a gente não percebe. Olha os detalhes. E foi nos detalhes que eu comecei a ver que o Renato era o cara. Coisa linda. E hoje, qual o melhor conselho que você poderia dar para as meninas que estão procurando alguém? Eu sempre falo assim, seja feliz solteira para você ser capaz de fazer alguém feliz. Eu acho que é a base. Porque você, às vezes, as meninas de hoje, principalmente, você já entra querendo que a pessoa supra, né? Que a pessoa... Você precisa fazer, a gente encontra coisa, mas como é que eu estou para entrar nesse relacionamento? Então, eu acho que o primeiro ponto é realmente você saber quem você é, você se firmar em Deus, você saber propósito, porque você sabendo quem você é, vai ser muito mais fácil de você encontrar uma pessoa que vai estar no mesmo foco, que vai alinhar e vai trazer aquilo que complementa você, né? Mas é para trazer para complementar. Eu sempre falo que tem a questão do quebra-cabeça é o diferente, mas você tem uma parte ali muito importante para complementar, não é só outra pessoa que tem que fazer alguma coisa. Então... É o que eu sempre falo para as meninas. Seja feliz solteira para você ser capaz de fazer alguém feliz. Que incrível. Teve algo que a gente viveu que é até parecido com algo que você falou, né? A gente foi ao contrário. A gente estava brincando aqui, né? Mas vocês demoraram 5 anos para casar. 5 anos. Nós, 5 meses, né, amor? E como a gente teve pouco tempo de namoro... Porque a gente namorou decidindo casar já. A gente já se conhecia há 10 anos, né? Já éramos amigos. Ele era meu líder durante 10 anos. Então, conhecia. Ele já me conhecia. Então, quando nós começamos a namorar, a gente já estava namorando para casar mesmo. E uma das orações que eu fiz na época foi: Pai, me revele todas as coisas. Revele Ele para mim e me revele para Ele. Para que a gente tome essa decisão consciente. Exatamente. Para que a gente depois não olhe para trás e fale: poxa, mas é que teve pouco tempo para eu entender, pouco tempo para eu descobrir isso, para eu saber isso. E foi exatamente isso que aconteceu. E tanto que a gente brinca que no dia do casamento a gente estava tendo uma DR, né? Meu Porque Deus! 6 horas, a gente virou a noite tendo uma DR. Eram 6 horas da manhã e eu estava em prantos, chorando com ele. Porque Deus estava ajustando todas as coisas só. até o dia do casamento. E essa conversa realmente precisa ter. Um dia antes você precisa resolver todos os pontos para saber se vai caminhar mesmo junto. É decisivo. O nosso pastor também falou isso, né? A gente fez aqueles encontros, né, antes de casar. E, nossa, a gente também teve várias DRs, mas, tipo, a última é realmente fecha para saber se vai dar para caminhar junto mesmo. Para você ter ideia do nível da conversa, ele chegou assim para mim e falou: tudo pago, dia do casamento, é Meu óbvio que tá Deus! tudo pago, tá tudo certo. Ele chegou assim para mim e falou: eu não tenho problema nenhum, viu? Eu não tenho problema nenhum em cancelar tudo. E não entrar na festa, entregar tudo, a gente... como é que é? Desconvida todos os convidados. Não tenho problema nenhum. Porque ele queria uma resposta muito mais intensa. Porque a gente brinca assim, mas eu não estava me casando apenas com um homem, né? Eu não estava me casando apenas com o Jackson. Eu estava me casando com o pastor, com o líder dos jovens, com o líder do movimento responsabilidade, de Cristo. tudo. Então, eu até digo que eu tive que amadurecer nesses 5 meses, os 5 anos que vocês... os 5 anos de vocês, a gente teve que se ajustar em 5 meses. E por isso que a gente fala que a pandemia, para nós, foi muito legal. Nossa, foi um tempo bom, né? Porque durante a pandemia, tudo aquilo que a gente não conseguiu ajustar ainda, foi sendo ajustado ali, sabe? Porque durante 2 anos, dentro de casa... Não tem o que fazer, né? Fortalece o casamento. Fortalece. Gente, ó, casais da pandemia, vocês são fera. Porque, olha... Porque ou criou raiz ou não. Ou acabou. É verdade. Casamento de gente que acabou aí, né? Não, é verdade. Subiu muito, né, o índice dos divórcios. É muito tenso. Eu acho que nem você falou, a questão do tempo de vocês se conhecerem, isso é ótimo. Eu e o Renato, né, foi uns casos assim, a gente nunca imaginou que seria 5 anos, né? Mas a gente fez o 2º ano de namoro. Eu estava no sertão, então quando voltou, foi a hora que a minha cabeça voltou independente. Então eu precisava correr atrás do tempo, porque eu já tinha 20
20 e poucos anos e eu não estava trabalhando direito, eu não podia, eu estava totalmente dependente, então eu queria conquistar esse espaço primeiro. Eu falei, eu quero ser uma mulher independente também quando eu casar, então eu quero poder fazer coisas, então eu preciso sair um pouco. E daí, quando a gente completou 3 anos, a gente já tinha comprado o AP. Então, a gente combinou que a gente ia noivar quando o AP ficasse pronto. Então, deu 3 anos. Por isso que a gente demorou, né, amor? E daí, foi a hora que ele foi fazer o pedido. Só que esse pedido não chegava nunca. E eu tava quase pedindo já. Eu falei, nossa, será que eu vou ter que pedir? Eu falei, não, mas para eu pedir, eu vou ter que perguntar primeiro o que tá acontecendo. Por que não pediu ainda? Porque eu passava na frente do condomínio e eu via que tava tudo pronto. E ele falava, não, ainda não tá. E nesse meio tempo do noivado, a gente passou por alguns problemas com relação aos meus pais, como eu disse, muito fechados demais. Então, eles não tinham nada contra, mas eles também não queriam que casasse tão cedo. Eu falei, gente, casar tão cedo faz 3 anos, pelo amor de Deus. Mas na cabeça deles passou muito rápido. Então, eu me lembro que o musical entrou nesse tempo. Então, esse tempo também trouxe uma independência e trouxe mais foco. Então, aprender com o pessoal de lá, aprender com a companhia em si, com o Kaique, com o pastor Ademar, gente. O pastor Ademar é o amor em pessoa. Eu acho que eu nunca aprendi tanto com o pastor como eu aprendi com ele. Foi assim, nossa, não tenho palavras. Ele é uma bênção. E foi um período difícil, foi um período que a gente passou por algumas perdas, que inclusive foi a canção que eu lancei agora chamada Adeus, que faz uma homenagem a todas as pessoas que partiram. Então, antes do nosso casamento, o nosso vínculo aumentou ainda mais mediante essas perdas. Então, a gente teve 3 perdas no período de 2 meses cada um. E eu estava atuando, e daí eu fiz o convite para os meus avós entregarem as alianças. Eu entreguei 2 dias depois, meu avô passou por um processo difícil pós-cirúrgico e faleceu. Meu Deus, aí a gente fazendo musical e era terrível a sensação. Aí 2 meses depois, a gente perdeu uma amiga da missão, a gente perdeu a Fer, que meu irmão estava com ela, inclusive lá no Chile, eles estavam juntos. Eu ia perguntar isso. Eles estavam junto na missão, aí meu irmão que estava até tentando fazer essa intermediação, porque o esposo estava tentando ver todos os trâmites e ele estava tentando ajudar a resolver. E foi um choque pra gente, né? E isso uniu mais às vezes. Eu me lembro no dia que eu fiz um musical, acordei de madrugada, vim para cá, para Sorocaba, para depois voltar para o musical de novo. E eu me lembro que o medo, né? O Renato tinha mandado uma mensagem para mim: você tem certeza que você vai? Fica para cá, porque eles eram recém-casados. E aconteceu. E se aconteceu alguma coisa comigo também? Então, o medo ficou um pouco maior também. Os nossos laços, a gente ficou mais unido. As nossas famílias começaram também a ficar mais unidas. A gente fez o outro convite para o outro vozinho. E 1 mês depois que a gente entregou o convite, veio a falecer, faltando 1 mês para o nosso casamento. Então, a gente estava num lado, tipo assim, a família em luto dos 2 lados, a gente não sabia nem se ia ter festa. Aí a gente ficou, e agora? O que a gente faz? Então, em todos esses momentos, Deus, né, amor, foi muito bom com a gente. Então, os momentos do musical me fizeram amadurecer, mas estar mais próxima de Deus. E foi no meio desse enredo que eu fiz uma canção, que foi essa canção Adeus, que foi a única canção que me acalmava, tentando entender que, tipo, não é um adeus, mas é chegar a Deus. Não é um adeus, mas é chegar a Deus. Eu falei isso até o dia do casamento. Então, Deus fez um processo muito lindo na nossa vida de conforto, entendendo que a gente vai ter que deixar as coisas acontecer, a gente não entende o propósito de Deus, mas Ele continua lá. Ele continua lá. Então, nos uniu muito. Então, os últimos 2 anos, né, amor? Os últimos 2 anos passou assim, ó. Porque a gente começou a viver muitas coisas intensas. E dentro desses intensos, é claro que teve um intenso também que a gente estava louco para ficar um com o outro e foi muito difícil. E isso eu também falo com as meninas, que eu vi que Deus estava fazendo tanta coisa, que quando dava choque, eu começava a chorar. Eu falo, cara, só falta 3 meses, cara, pelo amor de Deus. Eu falei, vamos cada um para sua casa. O pastor deu bastante suporte. Eu tenho orgulho em dizer que a gente não fez nada antes do casamento e eu louvo a Deus por isso. Foi um momento em que a gente via tanto a mão de Deus em cada detalhe, mesmo em meio à dor, a gente viu a mão de Deus de uma forma que era muito real. Então, a gente não conseguia sair desse propósito. A gente olhava e falava, mano, não vale a pena. Foram tantos anos de espera. Deus tá fazendo tanta coisa. Não dá. E a gente chorava, falou, mas vai valer a pena no final. E Deus foi muito bom. Então, foram 5 anos assim que a gente teve uma construção incrível para quando a gente casar. A gente não sofreu tanto não, né, Renato?
Às vezes, assim, pega um chocolate ou outro, né? Esconde as coisas. A gente sabe como é que funciona, né? Esconde o leite condensado dentro da gaveta, das roupas. Mas a gente sobreviveu. Aí completamos 3 anos, né? Recentemente. Completamos 3 meses. 3 anos. Semana passada? Dia 12 de outubro. Que legal. Dia 12 de outubro. Semana passada da gravação, né? É, Não da de quem gravação. tá assistindo. É verdade, gente, verdade. De quem tá assistindo vai ser um pouquinho mais pra frente. 12 de outubro, gente, 12 de outubro. E aí? O que eu queria saber, assim, Diga. também, é o seguinte. Quando você começou com as meninas, quando você começou com esse projeto, como que isso nasceu? Porque, assim, quando você passa porque seu testemunho, né, o testemunho de vocês dois é muito forte, é muito legal. E eu me lembro até de você falando comigo sobre o Renato, não sei nem se você vai me lembrar disso. Mas eu me lembro de você falando do Renato, de tudo aquilo que Deus tinha mostrado para você, da diferença do professor, você falava para mim das outras situações. Meu Deus, verdade. Gente do céu. Somos um pouquinho amigas, tá, pra gente? vocês que não sabem, gente, tem muita história aqui, né, Silva? Porque a gente fez parte do coral Do mesmo Aaron coral. junto, né? Então, eu queria saber como é que nasceu também esse projeto, né? Dentro do testemunho de vocês. Foi quando eu estava para completar 18 que realmente eu... É um momentinho, assim, acabei não contando esse detalhe, mas que eu pensei em desistir. Faltava 2 meses, eu falei, Deus, não aguento mais, desculpa, mas não vai dar mais. Eu não quero mais esperar. E eu estava assim, com a cabeça cheia mesmo. E naquele momento eu estava tão triste que eu falei assim, por que que as outras pessoas podem viver os seus relacionamentos e eu não posso? E eu lembro que eu chorei muito. E a gente entra na internet de escada, demora um pouquinho. Eu falei, vou colocar uma musiquinha para eu ouvir. Eu digitei errado. E apareceu, eu escolhi esperar a Marcela Thaís. E eu lembro até hoje que eu falei assim para Deus, eu falei assim, poxa Deus, é chato isso, porque eu tô esperando sozinha. Eu só falei isso, eu tô esperando sozinha, então tá muito difícil. Como eu falei, eu tava numa igreja rígida, minha igreja não tinha grupo de jovens, era só cabeça branca. E eu, e agora? Tipo, não tinha nem com quem eu conversar, então eu tava realmente sem saber o que fazer. E daí, nesse momento, eu ouvi a canção da Marcela Thaís. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra esse dia chegar. Aí eu comecei a chorar, falei, nossa, como Deus falou, tipo, na canção exatamente sobre escolher esperar. E daí eu digitei certo, eu escolhi esperar e apareceu a pregação do pastor Nelson. Na pregação do pastor Nelson, ele pegou e fez, eu lembro até hoje, ele pegou o celular e falou assim, ei, você acha que você está esperando sozinho? Aí ele virou assim a câmera e falou assim, olha a geração que escolheu esperar com você. Eu falei, cara, eu comecei a chorar, eu falei, tem muita gente que está fazendo isso e eu achando que eu estava sozinha. Então ali eu tinha o meu diário, eu tenho isso guardado até hoje, eu comecei a escrever que um dia eu ia contar isso para as meninas, eu falei, eu não sei o que Deus quer. E quando eu falei, eu não sei o que Deus quer, eu falei assim, eu preciso falar isso para elas. E eu comecei a falar assim, Deus, que um dia o Senhor me dê autoridade, quando eu encontrar a pessoa certa, eu quero falar para elas que não sei o que lá, eu quero falar só para elas, e tudo isso eu comecei a viver dentro do meu quarto. Então, todas as vezes que eu faço esse encontro com as meninas, eu sempre falo, separa sua almofadinha, já fiz encontro em que elas ficam sentadas comendo, tipo, brigadeiro, a gente senta e a gente conversa. Eu quero falar assim, Deus falou comigo na intimidade do quarto, então eu quero que vocês entendam que é nessa intimidade que Deus vai cuidar da vida sentimental de vocês. E daí, eu criei o Só Pra Elas, baseado nesse momento. No encontro, um primeiro acampamento que a gente foi, eu falei, cara, você topa separar as meninas? Eu tenho umas coisas para falar para elas. Aí, foi nesse momento, falou, tudo bem. Onde que dá para você? Eu falei, eu quero ir no quarto. Foi assim. Que e daí legal. tinha tudo anotado. E eu deixei um espaço nesse diário para colocar a resposta. Eu tinha esse hábito. Hoje eu parei, mas eu tinha muito esse hábito de colocar e falar a resposta daqui tantos anos. Aí depois eu voltava no diário e falava, oi, tudo bem? Tá aqui a Thaís, você tem tantos anos e aconteceu isso, isso e isso. Que demais! E eu coloquei a resposta no diário falando, ó, você iniciou um projeto chamado Só Pra Elas, que você faz em acampamentos e você fala das meninas sobre o seu relacionamento. Nossa, eu fiquei assim... Foi muito legal. Foi assim que criou, que iniciou o projeto. E como que é para o Renato? Porque, assim, você é mulher, tem uma vida influente e ele também é músico, certo? Como que as coisas se encaixaram? Como que o ministério de vocês, o propósito de vocês se uniu? Olha,
Isso eu sempre falo assim, que eu tenho o maior orgulho de falar que eu simplesmente cantava, né? Meu pai me levava nas igrejas, mas quando o Renato chegou, o Renato realmente abraçou isso. A hora que meu pai falou, você entende que a Thaís tem um chamado, que a Thaís tem um propósito? Ele falou, entendo. Mano, o cara falou assim, você não vai mais cantar no playback? Vamos fazer voz e violão. Então, a gente ia para os lugares, assim, indo voz e violão. Tentar uma vez com banda. Aí, quando eu vi, ele começou a tomar essa frente realmente, cuidando. Falou assim, ó, você é a cantora, você não fala com as pessoas, eu falo com as pessoas. Então, ele começou a tomar a frente, começou a falar, viu, vamos gravar um vídeo? Vamos fazer isso? Então, o Renato, como ele é designer, ele mexe com essas coisas, eu não entendia nada. Eu e meu pai, a gente vivia na época que era no boca a boca. Você chega lá e fala, minha filha canta, tá aqui o CDzinho dela. Meu pai é o 2 Filhos de Francisco mesmo. Tipo, chegar, minha filha canta. E o Renato chegou e ele fez assim, ó, pá. Ele entrou no meio da internet e começou a falar, vamos fazer, vamos fazer. Então, esse crédito eu dou totalmente pro Renato, porque ele começou a iniciar isso, ele acreditou realmente em mim e falou assim, olha, se é isso que você quer, então vamos seguir junto. E ele começou a fechar as agendas, fechar com amigos, igrejas de amigos mesmo, e fechar a banda. Até que a gente fechou uma banda atual, uma galera que só rodava com a gente. Que legal. Então, esse crédito eu dou todo para ele. Assim, ele acreditou em mim até em momentos que eu falava, não vai dar. Vai, vamos, vai lá. Separa o repertório, vamos separar, vamos cantar. Ele mostrava as referências musicais. O Renato nunca me fez ficar desatualizada, né? Então, ele sempre falava, ó, tá crescendo agora isso aqui. Você viu que o retrô tá voltando? Isso tá acontecendo. Então, ele foi me mostrando todas essas mudanças. Ele foi um impulsionador mesmo. Ele levou pra frente. Eu era totalmente limitada, eu não sabia. Pra mim, eu só ia ficar cantando. Às vezes, eu até brinco, assim, falando pra ele. Eu falo assim, amor, às vezes eu fico pensando, como que seria a Thaís cantando hoje se não tivesse com você? Como é que seria? Eu não consigo imaginar. Eu acho que eu ficaria na mesma, assim, cantando do mesmo jeito. Mas o Renato trouxe o diferencial danado. Até hoje, né? Então, ele é a base, realmente, do ministério. Carrega o meu nome, mas eu só canto. O bichinho faz tudo por trás, gente. Que legal. Todos os vídeos, tudo que vocês veem, é tudo ele que faz. Eu sempre falo pra galera que vai casar o seguinte, seu marido, sua esposa tem que ajudar a impulsionar o que Deus te deu. Exatamente. Se for alguém que está tentando matar o que Deus te deu, então o propósito não é o mesmo. Exatamente. Né? Então, a gente vê muito na sua história. Nossa, Renato, né? E eu falei pra ele, olha, cara, eu não quero só cantar, eu quero que a gente seja uma parceria. Tá carregando meu nome? Ah, é Banda da Thaís Jamile, mas eu quero que você participe. Então, quando tinha esses encontros, a gente combinou, viu? Você também tem coisa que você pode falar. Vamos combinar nós dois aqui. Então, a gente sentou e fazia esse esquema. Então, enquanto eu falava com as meninas, ele estava lá falando com os homens. E a gente foi amadurecendo isso. Né? Então, hoje na liderança eu falo, eu sou a líder, mas o que o Renato faz por mim lá junto com os músicos, por entender mais, composição, tudo. Renato tá em tudo. É parceria mesmo. E vocês tocaram na Marcha para Jesus, né? Conta pra gente como é que foi essa experiência. Como que você foi convidada. Até hoje eu tô assim, chocada, porque eu me lembro que a marcha era algo muito distante. Eu participava das Marchas para Jesus, eu ia atrás dos carros. E eu lembro de ter visto uma ministração da Aniversários. Eu falava assim, nossa Deus, será que um dia eu vou estar ali? Que vontade de estar num palco desse, entender a estrutura. Eu olhava o som e falava, nossa, deve ser um negócio sensacional. Né? Mas é aquilo que eu falei, a questão do foco. Então, meu foco ainda estava no quê? Eu quero cantar ali, mas por que você quer cantar ali? Então, dentro disso, Deus foi me quebrando assim total para que eu nem pensasse nisso. Então, como que surgiu? Surgiu primeiro na Festa Junina de Votorantim, onde o Renato viu que estava tendo inscrição para o palco regional. Por isso que eu falei, para mim, eu estava assim, continuar cantando normal. O Renato falou, vi inscrição. Eu falei, mas Renato, você sabe se é para gospel? É para regional. Você é da região de Sorocaba, então vamos se inscrever. E daí a gente mandou o nosso Media Kit, mandou tudo certinho para eles e falou assim, se for rolar, rolou. E não rolou, a mulher pegou e falou, gostamos do seu currículo, gostamos da apresentação de vocês e chamou a gente para se apresentar. Nessa apresentação, os organizadores do show da Gabriela Rocha estavam vendo. E daí eles gostaram. E falaram com a gente, falou assim, a gente gostou da Thaís, a gente quer que a Thaís abra o show da Gabriela. Eu falei, meu Deus, eu não sei, eu nunca cantei num público desse, então foi uma experiência muito linda. E dali, a gente já tinha um amigo que estava na organização da marcha. E daí, a hora que falou, a gente precisa de 4 nomes, se eu não me engano, regionais, né? Acho que foi isso. Os 4 nomes regionais. E daí, ele já falou, Thaís, eu coloquei seu nome lá, a gente quer que você se apresente. Eu falei, meu Deus, tá te brincando. Eu achei que era para cantar nos carros, assim. Falou, não, a gente quer você no palco principal. Eu falei, o quê? Então, foi um momento que ali gerou bastante responsabilidade. Eu falei assim, Deus,
não é só música que eu tenho que entregar. Foi a hora que eu peguei 1 mês antes, mas eu peguei assim, eu falei assim, eu só saio daqui quando eu souber o que é para eu falar, porque não é só música, música é só o instrumento. O que você precisa falar a Deus? O que é para falar? E daí, quando Deus me deu a ministração, eu escrevi, o tempo era muito rápido, 10 minutos cada banda, 2 músicas. E eu lembro que eu ensaiei a ministração, assim, para saber o que eu ia falar certinho. Cheguei pro meu pastor, eu sempre sou muito sincera com relação à letra. Eu falo, o meu pastor é o pastor Caio. Eu falo, Caio, dá uma olhada aqui, por gentileza, pastor. Vê se tem alguma coisa fora de contexto que eu entendi errado. Dá uma filtrada aí na minha música. E a mesma coisa eu fiz com a ministração. Falei, pastor, Deus está pedindo para eu falar algo muito duro. Deus está pedindo para eu falar que o melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio, que é Jesus. Isso vai quebrar, porque está todo mundo falando sobre cura, sobre milagre. Eu vou chegar e vou falar assim, filho, isso não chega nem aos... Mas é muito dura a mensagem. E daí eu peneirei, mostrei para o pastor, ele falou, não, o contexto está certinho. Tá presbiteriano, né? Presbiteriano adora o ensino. Aí ele falou, está certinho. E daí eu falei, Renato, senta comigo. Cronometra aí, quanto tempo eu vou falar? E eu ficava ensaiando, porque eu queria realmente... Eu sei que na hora não saiu assim totalmente ensaiado, mas saiu exatamente da forma assim que Deus queria e eu fiquei muito feliz. Eu acho que mais do que a parte musical, o que eu falei que ficou ali no coração das pessoas foi muito marcante para mim. Que incrível. Foi muito marcante. Foi assim que eu parei lá. Eu tô aqui até agora. Oi? Você tem quantas músicas? Olha, eu fazia algumas letras que a gente acaba não compondo, letra que só fala com a gente, assim, mas letra que eu falo assim, é minha mesmo, eu acredito que umas 7, 8 músicas que eu considero assim, essa música eu quero gravar. Esse é meu filhinho, que eu faço, que as minhas canções são filhinho, né? Eu guardo assim, com medo de alguém pegar, de verdade. Mas é mais ou menos umas 7 músicas. Eu considero a partir do momento que eu voltei do sertão, porque eu acho que daí as letras começaram a fazer sentido, né? O propósito começou a ser filtrado ali, então é a partir daí que eu considero as canções. Que demais. Na igreja você faz parte do louvor? Faço, eu fico na liderança, graças a Deus, tipo assim, tem bastante músico, né? Então, eu mais coordeno e canto mais ou menos umas 3 vezes por semana, tal. Geralmente é nos cultos principais, às vezes Santa Ceia e tudo mais. E tento engajar a galera nova para ministrar, né? Igreja presbiteriana, a gente acaba tendo mais cantores, né, do que ministra, é algo comum pela doutrina. Porém, graças a Deus, meu pastor ele é muito aberto para isso. Falou assim, vamos engajar a galera para ministrar. Então, vamos engajar a galera para ministrar, vamos lá. E daí eu trato essa parte também mais de aula de canto, envolvendo a galera para se tornar ministro também, não só cantor. Legal. Você falou do Hotmart. Conta um pouquinho pra galera. Aproveita. Vou Faz o fazer jabá. o meu jabá. Aproveita. Gente, para quem não sabe, né, eu tenho o curso Voz em Canto. Voz e Canto, inclusive, tá com valor promocional até o fim do ano, que é a promoção da Black Friday, né? E a gente tá iniciando várias turmas. Então, eu trabalho com a mentoria junto com as aulas de canto. Então, você vai encontrar um conteúdo desde o ensino básico, intermediário, até o avançado, né? Trazendo todos os estudos básicos também para a galera da igreja. Então, eu vou falar sobre ansiedade, vou falar sobre medos, vou falar sobre postura de palco, além de todo o estudo completo da área do canto, né? Então, caso você queira conhecer, agende uma avaliação, entra lá no meu perfil, conheça um pouquinho mais para receber os pacotes promocionais, né? Então, é o meu curso oficial. Era um sonho antigo, né? Na verdade, eu sempre quis ter um curso digital, porque, querendo ou não, me dá mais liberdade para eu poder estar fazendo os meus trabalhos ministeriais, e o Voz em Canto tem somado, assim, e tem me feito cuidar de muitas pessoas, né? Então, através das aulas também, eu consigo aí falar um pouquinho de Deus para as pessoas, né? Então, demais. a gente sempre coloca um pouquinho, né, da nossa vida em Deus aí para as pessoas. Legal. Para quem quer te achar na internet, Vamos lá. você falou de vários projetos aí. Não sei se tem vários Instagrams, Sim. mas conta aí. Eu tenho 2 oficialmente, que é o Thaís Jamile Oficial, que é o que carrega realmente para o ministério. Então, você vai entrar lá no link da bio, você vai conhecer todas as minhas canções. Elas estão disponíveis, sim, no Spotify, no Deezer, nas plataformas digitais. E no YouTube também. As minhas canções mais recentes, que é o Me Ensina a Amar e o Adeus, então dá uma conferida lá. Eu sempre falo assim que se em algum momento Deus usou a minha vida para falar com você, eu amo receber mensagem, porque só quem lida, né, com o palco ali, com o público, sabe como é difícil estar ali na frente. O que a gente não enfrenta antes disso, até chegar a transmitir uma palavra para vocês. Então, se em algum momento Deus usou minha vida para falar com você, manda uma mensagenzinha lá no meu Instagram, Thaís Jamile Oficial. O Instagram
do Thaís Jamile Prof, sem H, Tá. Thaís, isso é bem importante. Thaís sem H, Jamile, normal. Então, através de lá, você já vai ver também os conteúdos do Voz em Canto, porque vai estar lá no link da bio para conhecer o Thaís Jamile Prof, onde eu trato só as dicas, só as aulas de canto e todo esse trabalho envolvido. Então, atualmente, eu estou com as 2 redes sociais mesmo, o Instagram, oficialmente, e as plataformas digitais com as canções. Thaís Jamile e a outra? Thaís Jamile Oficial e o outro é a Thaís Jamile Prof. Ah, tá. Legal. E para quem quer fazer agenda com você? Isso, vocês podem entrar em contato realmente pelo link da bio, porque daí já vai aparecer os contatos, mas também eu posso deixar aqui o telefone, né, que é o 99735 3039. Você vai falar com o Renato, meu esposo, e daí a gente faz os agendamentos, tanto voz e violão, como banda. A gente também fecha os acampamentos, as ministrações, Legal. junto com a parte de louvor, e também os workshops para grupos de louvor, que é um trabalho que a gente legal. faz também à parte, Demais. junto para a galera também. Legal. Thaís, eu tenho mais 2 perguntas para você, antes da gente finalizar. A primeira é, você é uma pessoa tímida? Isso teve alguma influência no seu ministério? Teve. Eu não me considero uma pessoa totalmente tímida. Depende de onde eu vou estar. Então, nos bastidores, quando eu tinha que conversar com as pessoas, falar sobre mim, sempre no início era uma tarefa muito difícil. Eu não conseguia ter posicionamento. Eu era uma pessoa muito... Era difícil. Mas no palco eu era outra pessoa. Eu conseguia trazer essa segurança, mas nos bastidores era muito difícil. No teatro, isso foi sendo desvendado. que Por quê? legal. Porque quando eu entrei, existem 3 níveis aí quando você chega no teatro musical. Existe o que preenche palco, existe o coro, né? E existe o solista. Então, o coro tá ali fazendo um papel legal e às vezes recebe microfone, o solista recebe microfone, quem preenche palco não recebe nada, você fica lá, você é a árvore, né? Então, eu cheguei com muitos medos, muito receosa, como eu falei, eu tinha uma igreja um pouco mais fechada, então eu tinha medo de expor o que eu conseguia fazer, e no teatro é diferente. As meninas chegou para mim e falou, Thaís, você era professora aqui, você dava aula pra gente, o que tá acontecendo com essa Thaís que você não tá conseguindo mostrar? Eu falei, eu tenho medo de incomodar. Minha filha, se você não fizer isso, eles vão te mandar embora. Aqui você tem que fazer. Então, ali eu comecei a trabalhar realmente esse lado de me lançar. Então, gente, eu já fica a dica. Essa parte teatral, ela ajuda mesmo você Legal. a se jogar, a você se lançar. Inclusive, isso é um dos módulos do meu curso do Voz em Canto. Eu trato essa parte da pessoa conseguir ter postura de palco, entender como que ela lida com as pessoas. E acho que esse momento do teatro foi decisivo. Foi dali que eu comecei a passar e, de repente, tá aí, você pode receber um microfone para poder ajudar no coro? Eu, recebi um microfone. Aí começou. Aí você pode substituir fulana, você pode substituir cicrana. E quando eu vi, eu estava envolvida ali porque eu consegui ficar desinibida. Mas é um processo. Para quem é extremamente tímido, é um processo. O meu era um pouquinho de timidez. Era mais, na verdade, medo por conta de alguns traumas do que tanto timidez. Legal. E a minha última pergunta é, existem novos projetos? Vocês têm novos projetos? Você quer contar um pouco desses projetos pra gente? O que vem pra aí? Sim. A gente realmente está voltando agora com os workshops, né? Então, durante a pandemia, a gente deu essa pausa. Então, estamos voltando firme com os workshops de música. O projeto Só Pra Elas vai voltar. Era um projeto que ficou ali engavetado na pandemia. Mas agora, gente, com história de pandemia, mas tem muita coisa para falar. Então, a gente vai voltar, sim, com o Só Pra Elas em mini vídeos aí no Instagram. E novas canções, porém essas canções elas vão vir com uma pegada diferente. Quem está acompanhando há um tempinho já viu que eu me envolvi com um lado um pouco lúdico, né? Então, a música Me Ensina a Amar veio com a parte da dança, a dança contemporânea que eu fazia. A parte do Adeus já veio com memórias, então eu estou partindo para um lado agora que a gente quer chamar alguns convidados, alguns amigos aí que me ajudaram ao longo da caminhada, e a gente quer envolver algumas participações especiais aí em novas canções. Então, para ano que vem, a gente pretende chamar esses amigos. Eu ainda não posso falar, mas daí a gente está iniciando esses projetos também de novas parcerias com canções. Só ficar ligados nas redes sociais. Fique ligado nas redes sociais, gente, que tem muito conteúdo legal lá para você. E espero que você goste. Confira lá. Legal. Pede uma indicação. Você vai pedir indicação? Indicação de livro pra galera. Fora a Bíblia, claro. Autores que eu sou apaixonado. Brenna Manning, né? Então, eu gosto muito
O Anseio Furioso de Deus é o meu livro preferido do Brennan Manning, gosto. Ou O Evangelho Maltrapilho, que foi o livro que eu li na missão. Que, nossa, foi assim, abriu minha mente. Francis Chan, também é um autor que eu super admiro, que é o Louco Amor. Não sei se vocês já leram, mas eu sou apaixonada por Louco Amor. Acho que esses 3, para mim, são... o Max Lucado é clássico, né? Não tem o que falar. Mas Brennan Manning e Louco Amor, do Francis Chan, para mim, são os meus livros preferidos. As indicações. O Evangelho Maltrapilho e O Anseio Furioso de Deus, que é o meu preferido, porque ele é meio um devocional, assim, então eu gosto. E tem uma banda ou uma música que você está escutando agora, que está te influenciando? Como eu falei, eu amo Amanda Rodrigues, né? Então eu gosto muito do conteúdo de música dela. E a música que é meu devocional, assim, já vai fazer 1 ano, eu não consigo me cansar. É a canção Todo Dia. Não sei se vocês já ouviram, né? Que fala: eu preciso todo dia me lembrar de quem eu sou. Eu preciso todo dia morrer pra quem de fato eu não sou. Então, tipo, acho que essa canção, ela me desperta a entender que, tipo assim, tem muita coisa ainda pra viver e eu preciso lembrar disso todo dia. Tipo, eu preciso todo dia renascer pro teu amor. Preciso todo dia renascer pro teu amor. Então, fica a dica aí. Amanda Rodrigues, Todo Dia, é uma canção que me aproxima muito de Deus. Legal. E até agora você não falou o que o Renato toca. Que instrumento? É verdade. Voz e violão, mas é o violão o instrumento Além de tocar principal? o meu coração, né, meu amor? Ele é um excelente guitarrista, gente. Pensa num cara que toca pra caramba. Caramba, pode falar? Pode. Foi só automático. Desculpa, corta e depois vocês voltam, tá? Mas, além de tocar o meu coração, o mozão, ele toca a guitarra. Toca muito, gente. Vocês precisam ver. Inclusive, para vocês acompanharem, entra lá no YouTube dele, Renato Novaes. Vocês vão ver vários vídeos dele tocando. E, não é porque é meu esposo, gente, mas de verdade. O Renato toca muito. Né, mozão? Toca muito mesmo. Preciso... olha lá, falei, palhaço, mas toca muito, toca muito. Que demais, que demais. Mais alguma pergunta, meu amor? Não, é isso? acho que é isso. Acho que eu já consegui tirar tudo. Foi muito bom, muito bom. Que demais, que demais. Thaís, obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Compartilhar seu coração, sua vida um pouco com a gente. Para mim foi um prazer, de verdade. Obrigada. Eu sempre falo assim que quando eu tenho a oportunidade de falar sobre mim, até eu me surpreendo com como o tempo passou e tanta coisa que aconteceu, trazer à memória aquilo que dá esperança, né? Então, olhar lá para trás e falar assim, nossa, tem muita coisa para fazer ainda. Então, a hora que eu olho para trás e dou glória a Deus e falo, vamos seguindo, porque tem muita coisa para viver ainda. Amém. Que demais, que demais. Obrigadão. Deus Eu abençoe. agradeço. Renato, que é a voz do além aqui. Muito obrigado também por ter vindo. Gente, obrigado por acompanhar a gente até aqui. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com a galera. Não esquece também de comentar aí o que tocou você. Não esquece de seguir a Thaís. Sim, Thaís Jamile Oficial. Segue lá. Isso. E seguir a gente aqui também nas redes sociais do Nós Somos de Cristo. É isso, gente. Obrigado mais uma vez. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E não esqueça que nós somos de Cristo.